Assim como em todos os países, no Brasil, os anos 60 foram marcados por uma ebulição social. No país, isso se expressava nas lutas operárias, nas lutas camponesas e também nas escolas e universidades. É comum lembrar das mobilizações estudantis contra o regime militar, antes e depois da histórica passeata dos 100 mil. Assim como não se pode falar da resistência ao regime militar sem falar nos estudantes que engrossaram as lutas e mobilizações pelo fim do regime. Hoje, vamos entrevistar Gilberto Souza, doutor em psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele recentemente publicou um artigo chamado A Contra-Revolução Armada de 1964 e a Militarização da Ciência, na revista Universidade e Sociedade, que traz uma edição especial sobre a história do movimento docente nos anos 60, de luta e resistência à ditadura empresarial militar. No seu artigo, Gilberto apresenta os resultados das pesquisas sobre as operações militares nas universidades brasileiras durante todo o regime instaurado a partir do golpe do 1º de abril de 1964. Gilberto Antônio Massude de Souza foi professor de psicologia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na UERJ e também na UFGD. Atualmente é pós-doutorando em psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com o projeto O Serviço Nacional de Informações e a criação do Conselho Federal de Psicologia. Em 2021, ele defendeu a tese intitulada Os Ásperos Tempos da Psicologia, do fechamento de espaços institucionais à luta revolucionária durante a ditadura empresarial militar na mesma universidade. Esse trabalho recebeu a menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese de 2022, sendo, portanto, uma das 3 mais importantes teses de psicologia defendidas no país em 2021. Nesse segundo semestre, esse trabalho será lançado na forma de um livro. Gilberto, bem-vindo aqui ao programa A Propósito. É um prazer tê-lo aqui como parte dessa série que o jornal A Nova Democracia está fazendo em condenação aos 60 anos do regime militar, essa série de reportagens, artigos e também entrevistas. Então, bem-vindo aqui ao programa e obrigado aí por aceitar o convite. Eu que agradeço, Henrico, e acho muito importante estar trazendo essa discussão dentro dos 60 anos, ainda mais levando em consideração 2 recentes elementos que vêm sendo colocados, né? Primeiro, quase que um boicote aberto do governo federal com relação a não querer remoer aquilo que aconteceu em 1964 para não se melindrar com os militares, né? E ao mesmo tempo, como resultado da permanência dos militares dentro da vida política do país, a gente teve no 8º dia do ano passado, né, uma nova tentativa de golpe que por motivos fortuitos, não conseguiu se efetivar. No entanto, mostra que os militares não apenas não saíram da vida política do país, mas como são eles que abertamente dirigem boa parte dos processos que aqui se colocam, né? Então, assim, parabéns aí pelas reportagens sobre os 60 anos, ainda mais em um período em que abertamente essas feridas ainda não foram fechadas e muitos ainda temem tocá-las. Excelente. E passando agora a nossa entrevista, de fato, Gilberto, você usa uma palavra, antes da gente aprofundar mais no debate, você usa uma palavra no seu artigo que me chamou a atenção, que você se refere ao golpe militar de 1964 como a Contra-Revolução Armada de 1964. Fiquei pensando se isso pode se relacionar ao próprio contexto de ebulição social que o país vivia, as lutas camponesas, tudo aquilo que o regime ali buscou aplastrar também, né, na sua consumação do golpe. E aí, por que a escolha aí do uso Contra-Revolução Armada de 1964 não é uma palavra usual, assim, que a gente vê sendo usada para se referir ao golpe? Bom, eu acho que quando a gente utiliza a noção de contra-revolução, a gente coloca no centro aquilo que está em disputa no interior da sociedade, né? Ou a transformação dela, né? Ou aquelas forças que impedem a sua transformação, né? Se existem forças progressistas que tendem a transformá-las e querem o desequilíbrio desses estados de coisa, existe uma força, no caso, uma força militar que quer impedir tudo isso. Então, dentro desse processo, né, aquilo que teve em 64 é uma contra-revolução, ao contrário
do que os próprios militares à época colocaram, né? Eles se auto-intitularam como a Revolução de 64, inclusive dentro da própria documentação interna dos arquivos de informação e repressão, eles assim se referem, né? É importante ser exato no termo que aquilo ali em 64 não foi uma revolução, ao contrário do que defendem. Foi o seu oposto, era evitar uma revolução através de uma contra-revolução. E uma contra-revolução com armas na mão que direcionou boa parte do processo do país até então, né? Eu acho interessante também que, dentro dessa disputa do que é revolução e contra-revolução, sendo os militares aqueles que tentaram se vender como aqueles que fizeram a Revolução em 64, né? Quando a gente já pega alguns escritos posteriores daqueles que integraram a máquina de repressão, a gente já vê abertamente o assumimento de que foi uma contra-revolução. Eu lembro, por exemplo, do livro do Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, conhecido torturador brasileiro, onde ele começa a utilizar não mais o termo Revolução de 64, mas contra-revolução. Se assume como contra-revolucionários, né? Excelente, essa disputa pelo termo é importante mesmo, eles usam na Revolução, gostam de usar também movimento democrático, inclusive é o que eles vão usar aqui no almoço do dia 27 de março no Clube Militar para a celebração do golpe. O convite está lá, Movimento Democrático de 31 de março de 1964. E, Gilberto, no seu artigo você fala também sobre o papel que o Andes teve num período do fim ali dos anos de 1980. Inicialmente, a gente gostaria de destacar o que você traz no artigo em torno da luta de classes no interior da ciência. O Andes, nos anos 80, se destacou ali com mobilizações que levavam pautas políticas abertamente contra o regime, como a revogação da Lei de Segurança Nacional, o desmantelamento do aparato repressivo e eleições diretas em todos os níveis, inclusive para reitores. E o que é que você destaca, então, como os principais pontos dessa luta de classes dentro das universidades no período antes e durante os anos do regime? Henrique, antes de 64, você tem uma juventude adentrando a própria universidade muito ávida para participar da vida social do país, né? Bastante conhecidas são as expressões culturais desse momento, né? Os centros de cultura e a maneira pelo qual uma parte da população, uma parte dos universitários vai tomando conhecimento da vida do seu povo, mas isso vai estimulando eles a se direcionarem para conhecê-los, né? No meio desse processo, né, ou seja, de uma universidade que ainda era muito restrita, mas que começava a abrir as suas portas, teve o golpe de 64. E 64, ela literalmente divide a ciência nacional. Né? Eu acho que tem um dado interessante que, por exemplo, a reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência de 64 é feita, salvo engano, no mês posterior ao golpe, né? E alguns debates abertos sobre qual era e qual deveria ser o papel dos cientistas foi colocado. Então, quando se começam a expurgar parte dos professores universitários e cientistas, né, uma parte das discussões no interior da SBPC coloca abertamente que queriam fazer um apelo para que não existisse interferência da política, leia-se da ditadura, com relação às atividades dentro da universidade. Por outro lado, né, numa discussão acalorada dentro dessa SBPC, segundo os próprios arquivos da repressão, né, começam a aparecer defensores abertos do regime. No meio de uma dessas discussões da SBPC, você vai ter, por exemplo, um cientista que vai defender que é preciso fazer uma limpeza na universidade porque ela está infestada de, abre aspas, doutrinadores marxistas-leninistas, fecha aspas, e que, portanto, né, era dever do próprio governo acabar com essa intromissão dos setores políticos que queriam doutrinar a universidade, né? Eu acho que isso é interessante, porque mostra que a tendência de luta de classe na universidade, que nem sempre é aberta, muitas vezes ela é velada, se colocou com um golpe militar aberto, né, uma tendência de separar as posições dos intelectuais, né? Isso foi expresso logo nessa primeira SBPC, né, e colocou abertamente, ó, não queremos interferência. Do outro lado, assim, nós queremos limpar todo mundo que relembre alguma coisa que seja um processo democrático da ciência, né? E assim foi por vários anos, né? Lembraria, por exemplo, na década seguinte, dentro da própria SBPC, realizada, salvo engano, em 1976, né? Você já tem uma separação tão grande
de professores que são ou colaboradores ou contra o regime, que as reuniões de algum dos grupos de trabalho eram feitos com professores fazendo quase que procurando delatores dentro da reunião, porque sabiam que isso era algo extremamente comum, né? Então, assim, não era todo mundo que podia entrar nas reuniões, algumas eram fechadas, dependendo do caráter delas, e os próprios professores começaram a levantar as hipóteses de quem eram os delatores dentro das universidades, né? Então, entre 64 e 76, você tem um aprimoramento bastante grande do aparato de repressão nas universidades. Ali a luta de classe se colocou de forma aberta. Ao mesmo tempo que nesse interim desses anos, né, existe toda uma mudança jurídica dentro do país, primeiro para justificar ideologicamente 64 e, ao mesmo tempo, para servir de instrumento para retirar pessoas que eram consideradas perigosas dentro da universidade, né? Acho que um pouco mais para frente a gente vai falar da reforma universitária, mas lembraria que antes da reforma universitária de 1968, né, você já começa com as invasões de militares dentro das universidades. Um caso bastante emblemático, bastante lembrado, é a invasão dos militares dentro da própria UNB, que até então se colocava como uma universidade que era para ser a maior referência do país, onde se construía um quadro de cientistas bastante aprimorado, e logo após o golpe, você tem uma invasão militar eu não vou lembrar o número, mas algo como 18 carros de militares para prender estudantes e acabam prendendo alguns professores, né? A partir daí, você vai ter uma demissão coletiva de vários professores e aquele projeto da UNB de ser a referência acaba sendo escanteado, já que boa parte do corpo docente dela é botado para fora, né? Então, assim, a universidade, depois do golpe, ela passou a ter uma interferência cada vez maior, cada vez mais direta da repressão, com leis específicas para ela, ao mesmo tempo que isso atiçou boa parte daqueles descontentes no interior da universidade. Eu lembro que um dos lemas da ditadura militar, na época, era de que o dever do estudante era estudar. Isso por quê? Né, não é uma obviedade que o estudante tem que estudar, mas isso era para contrapor a ideia da época de que o estudante ele poderia sim fazer política dentro da universidade, ele não era um mero espectador de aula, né, e que boa parte dessa construção de que o estudante só tem que estudar aparece ali sendo defendido da ditadura, né? Ou seja, o estudante não pode tomar posição dentro da universidade, o estudante não pode decidir os rumos daquilo que ele é o principal, a principal pessoa que vai receber, né? E que, portanto, se teve uma verdadeira ofensiva dentro da universidade, né? E mais para frente, gradativamente, principalmente a partir da segunda metade da década de 60, isso vai se agudizar cada vez mais. Excelente, interessante. Perdão, pode continuar. Eu ia falar só mais um ponto, assim, a gente chegou num momento tão grande dentro da universidade de vigilância, né, que o caso talvez mais famoso e mais conhecido é de que uma das salas de delação dentro da USP, ou seja, aquela que ainda hoje é considerada a principal universidade do país, era ao lado da sala do reitor. Ou seja, aqueles que dentro da universidade queriam delatar iam numa sala do lado da sala do reitor e davam informações sobre outros professores, sobre outros alunos. Então você tinha um canal aberto direto entre reitoria e ditadura militar, em que se tinham espaços para se ouvir eles, né? Também não é novidade, mas isso vale lembrar que o próprio reitor da USP foi um diplomado da Escola Superior de Guerra. Olha só essa conexão inseparável entre uma ditadura militar, um reitor com uma sala para delação do lado da sua própria sala, e ele mesmo tendo saído de dentro de um dos cursos da Escola Superior de Guerra, né? Isso mostra um pouco o que era a universidade naquele tempo. Com certeza, e a gente vai até falar da Escola Superior de Guerra daqui a pouco. É interessante você mencionar a SBPC também, Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, me levou de volta alguns anos atrás, quando em 2019, militares ali foram no evento da SBPC lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com câmeras e tudo, para filmar o evento também. Esse caso, na época, foi denunciado, repercutiu bastante, assim como essa vigilância também. Agora, você citou também o caso desses jovens ávidos, né, por mudanças políticas ali, por uma luta, por uma nova sociedade. Mencionou também a reforma universitária. E na América Latina existiu uma série
de processos de mobilização popular nas universidades, que garantiu aí liberdades democráticas valiosas. Um caso muito conhecido é o de Córdoba, na Argentina, onde os estudantes realizaram justamente a reforma universitária, que, nas suas palavras, ela deu à nação uma vergonha a menos e uma liberdade a mais, em uma onda ali que se expandiu por toda a América Latina. E esse anseio por uma reforma universitária sempre existiu no Brasil, apesar dela nunca ter chegado aqui. Esse anseio, que já existia antes do regime, se manteve ali durante os anos de chumbo, e a ingerência imperialista ali na educação já vinha também desde antes do regime militar, mas foi depois do golpe ali que o acordo do McUseid que ela encontrou melhores condições para ser implementada. Nesse alinhamento político do imperialismo yankee com as universidades brasileiras, teve alguma parcela da comunidade acadêmica que foi conivente? E como que o regime ali passou a tratar aqueles que não concordavam com esses projetos? Com certeza, Henrico. Olha só, quando a gente vai ter a reforma universitária, né, a partir do acordo McUsaid, né, o McUsaid ou McUSAID, seja como se fala, né, que era a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, é interessante notar que a própria agência, essa agência, antes do golpe de 64, ela já fornecia financiamento para organizações que eram contrárias ao governo democrático da época. Então, não só ela ajudou e financiou boa parte da desorganização e desestruturação do governo anterior, como quando vem a assinatura do convênio com o MEC, né, é ela que acaba direcionando boa parte dos caminhos da educação, né? E é interessante você ver que essa articulação de quem financia o golpe é também quem é beneficiário com ele, aparece expressamente numa agência internacional, especificamente uma agência estadunidense, né, na interferência que ela tem num país como o Brasil, né? Fundamentalmente, né, o que a gente vai ter dentro desses anos, né, é uma relação assim, ou de colaboração ou de deixar em segundo plano aqueles que se opõem à reforma universitária que era colocada, né? Os anseios, como você mesmo disse, são anteriores ao golpe militar, né? Uma necessidade de uma reforma para uma universidade que já estava estruturalmente bastante atrasada, inclusive para a eliminação do chamado sistema de cátedras, né? Para se modernizar a universidade. Isso sempre foi uma demanda anterior, tanto dos estudantes quanto dos próprios professores. No entanto, essas contradições existentes no interior da universidade, elas vão cada vez mais se agudizar depois do golpe. E que, portanto, mesmo os professores que lá estavam, eles pedem a reforma universitária para ser conduzida por aqueles que estavam no poder, né? E o governo dos militares, ele vê com bons olhos a condução de uma reforma universitária, porque isso deveria, primeiro, aliviar as contradições que lá existiam, né? Algumas contradições mais imediatas dentro da vida acadêmica, e ao mesmo tempo tentava neutralizar boa parte dos setores opositores, né? Então, por exemplo, quando alguns intelectuais são investidos do poder de realizar a reforma universitária, são exatamente aqueles que são a favor do governo, que são responsáveis por conduzir essa reforma universitária em cada uma das universidades no Brasil. Um exemplo mais ou menos besta, assim, mas que ajuda a gente a visualizar, por exemplo, um dos responsáveis por realizar a reforma universitária na UFRJ foi um professor de psicologia que era também diplomado pela Escola Superior de Guerra. Ou seja, aqueles que detinham a proximidade com o regime, né, eram exatamente aqueles que tinham a capacidade instituída de resolver os problemas da reforma universitária. E, ao mesmo tempo, se buscava duas coisas, né? E a documentação da ditadura é muito interessante. Primeiro, existiu o reconhecimento que demandas imediatas precisavam ser resolvidas. E a preocupação do governo era exatamente que não deveriam ser os chamados grupos subversivos que conseguissem captar boa parte da insatisfação dentro da universidade. E essa expressão é utilizada dentro das documentações. Por exemplo, quando da reforma universitária da USP, em São Paulo, você tem uma ascensão e um movimento de massas estudantil bastante grande, inclusive com ocupação da USP, com vários dos documentos produzidos pelos estudantes, inclusive que eram muito melhor do que boa parte da produção acadêmica dos professores que eram contrários, né? E você começa
a ver uma vida acadêmica cada vez mais rica culturalmente, né? Porque ela consegue entender muito melhor boa parte das contradições que tinham na sociedade, né? São exatamente os professores que estão alinhados com a ditadura que são responsáveis por conduzir a reforma universitária ao mesmo tempo em que se criam recursos jurídicos para se expulsar esses alunos da universidade. Eu acho que tem um outro elemento que é interessante, né, que a reforma universitária ela é de novembro de 68. No mês seguinte, em dezembro de 68, é assinado o AI-5, o Ato Institucional número 5. E os 3 generais que assinaram a reforma universitária, todos eles assinaram o AI-5, né? Então, essa conexão entre as atividades dentro da universidade, né, e a preocupação que o regime tinha de necessariamente fechar e dar aquilo que se chamou de golpe dentro do golpe e tentar retirar o máximo possível de pessoas contestadoras, é um cálculo que é feito dentro do regime, inclusive impactando dentro da própria universidade. Ou seja, quem assina a reforma universitária é também quem assina o Ato Institucional número 5. Né? Lembraria, por exemplo, se isso é em dezembro de 68, né, o AI-5, né, em fevereiro do ano seguinte, ou seja, em fevereiro de 1969, você já tem o chamado Decreto 477. É um decreto-lei bastante curto, talvez uns três artigos, mas ele vai criminalizar, inclusive com penas de prisão e afastamento da universidade, aqueles que eram envolvidos, abre aspas, com subversão. E ele vai detalhar aqui que era subversão dentro da universidade. Né? Eu acho que eu separei algumas expressões, então eu peço desculpas aqui por ler um pequeno trecho, mas eu acho que é muito interessante. Olha só, esse é o artigo número 1, comete a infração disciplinar o professor, aluno, funcionário ou empregado do estabelecimento de ensino que alicie ou incite a deflagração de movimento que tenha por finalidade a paralisação de atividade, ou seja, criminalizou a greve dentro de universidade. Mais para frente, aquele que pratique atos destinados à organização de movimentos subversivos, passeatas, desfiles ou comícios não autorizados. Né? E mais para frente, conduza ou realize ou confeccione, imprima, tenha em depósito ou distribua material subversivo de qualquer natureza. Ou seja, se limitou, mas se tentou acabar com a vida cultural dentro da universidade, porque você criminaliza, chama de subversão e tem um instrumento jurídico para jogar eles para fora dentro da universidade. Né? Então, essa articulação dentro da universidade, entre aqueles que eram a favor e aqueles que eram contra, encontrou um subsídio jurídico para fazer valer essa posição. Então, assim, o decreto 477, que vem depois do ato institucional número 5, que vem depois da reforma universitária, colocou uma situação dentro do ensino público superior brasileiro única até então. Assim, você pode tirar, no momento que você quiser, aquilo que você acha que é subversivo. Qualquer coisa, distribuir panfleto. Está escrito literalmente ali, quem distribui panfleto está fora da universidade, né? E com isso você criou, dentro da universidade, um fechamento de espaços para determinadas correntes de opiniões e determinadas posições não conseguirem florescer. E é claro que isso não foi desculpa para aqueles que continuaram na luta pela democracia no país, né? Mesmo com os espaços fechados, eles continuaram desenvolvendo por variados meios que existiam. Mas isso cria um caldo de cultura dentro da universidade, em que ou você está lá para ouvir a aula, né, e não pode fazer mais nada, mas completamente apartado da vida política do país, ou então você está fora. Qualquer coisa era motivo para você estar fora. Né? Coube a quem fazer isso? Os colaboradores dentro da universidade da ditadura. E tiveram muitos, viu? Porque dentro da universidade, aqueles que colaboraram tiveram um espaço muito mais fácil para desenvolver suas pesquisas, para ter o reconhecimento dentro da sociedade, muito distinto daqueles que enveredaram pelo caminho de não aceitar as coisas. Então, assim, o caminho era muito fácil para quem colaborava, né? Você tinha financiamento, você tinha reconhecimento social, né? Então, para alguns, o caminho mais fácil e mais simples era estar atrelado ao regime. Os militares, eles claramente ali tinham um interesse especial ali na formação da intelectualidade, de impedir que ela fosse à esquerda, se identificasse com o povo, é claro, e evitar que os intelectuais também se fundissem ao povo. E aí tem essa série de medidas
que o regime usou para promover a limpeza dos elementos considerados subversivos, assim, né? Dentro dessas medidas, algumas das quais você já citou, tem alguma que se destaca, assim? É alguma dessas que você já citou? Tem alguma outra que tem um destaque ainda maior? Ó, a limpeza, né, é interessante notar que aquilo que se chamou de Operação Limpeza e que vai aparecer dentro da universidade, ela foi uma operação geral para se limpar, para se retirar dos órgãos do Estado todos aqueles elementos inconvenientes. E começa com 64, né? Eu estava vendo que vocês mas relançaram o livro do Nelson Werneck Sodré, né? O primeiro ato institucional, o AI-1, né? Dentro dessa chamada Operação Limpeza, também acaba tirando o próprio Nelson Werneck Sodré. Então, era retirar de todas as instituições pessoas que eram consideradas opositoras. E isso se refletiu dentro da universidade, porque a universidade era um dos lugares onde podiam estar essas pessoas, né? Mas aconteceu no Congresso, no Parlamento, dentro das empresas públicas, com diferentes funcionários, né? E com articulações distintas dentro desse processo, né? Naquilo que se refere ao movimento estudantil, o decreto 477 foi aquele que mais impactou a saída de estudantes, porque legalizou, né, instrumentalizou uma lei para tirar, por qualquer motivo que fosse possível, pessoas de dentro da universidade. Mas uma das coisas que é muito interessante notar, né, é que ao mesmo tempo em que você tinha essa ofensiva contra boa parte da vida da ciência dentro do país, né, você via cada vez mais uma preocupação dos militares em tentar neutralizar. Eu lembro que, numa das reuniões da SBPC, em um dos relatórios das reuniões, né, aparece a preocupação da ditadura de fechar um acordo comercial com a Alemanha, porque isso satisfaria uma parte de cientistas descontentes e ajudaria a limpar a imagem de que a ditadura não se preocupa com a ciência. Né? Então, assim, é gradativa a preocupação que a ditadura vai ter para neutralizar os setores universitários, utilizando variadas estratégias. Se, logo no começo de 64, você tem uma invasão direta, como no caso da UNB, né, militar dentro da universidade, descendo a porrada em todo mundo, gradativamente a própria ditadura ela vai se refinando nesses aspectos. Então, assim, esse soldo de tentar subornar cientistas pró-ditadura, ele acaba sendo utilizado de variadas maneiras. E claro, né, assim, quando você tem dinheiro para conseguir investir em pesquisa, você consegue diminuir uma parte das tensões, né, dentro da universidade. Então, com certeza, eu vou até pedir licença, que o livro do Sodré está aqui do meu lado, para também mostrar aos espectadores. O livro é O Governo Militar Secreto, do Nelson Werneck Sodré, livro essencial, inclusive, para se entender o papel dos militares, né, na política brasileira, antes e depois do regime militar, também no imperialismo norte-americano. Aos que ficarem interessados, está disponível na loja do AND.com.br e está disponível também agora na seção de pré-venda, dentro, né, dessa seara do regime militar, da resistência, O Resistir é Preciso, do Alípio de Freitas. E, Gilberto, a gente comentou também sobre a reforma universitária. Os estudantes exigiam uma reforma universitária, que eu acho que se relaciona muito com aquilo que você comentou também, sobre a participação política dos estudantes na universidade, as decisões, a administração. E os militares fizeram também uma reforma universitária, com papel junto com esses colaboradores, com o imperialismo norte-americano. Como que havia, então, duas reformas, né? A reforma que os estudantes exigiam e a reforma que os militares, usando o termo ali, aplicaram. Como que essas reformas se diferenciavam? Qual que era ali a reforma, por exemplo, exigida pelos estudantes? O que eles pautavam, né, como essa reforma universitária? E aí o que os militares, então, aplicaram? É interessante que, assim, as contradições da sociedade foram plasmadas dentro da própria universidade. Então, a noção de que era preciso caminhar cada vez mais para uma vida mais democrática, e isso colocava a necessidade de democratização dos espaços da universidade, levando em consideração a própria decisão dos estudantes, era algo que sempre havia sido bandeira do movimento estudantil, né? Se a gente pensar que era até então a Universidade Brasileira, né, que era um grupo extremamente pequeno de pessoas que conseguiam adentrar a universidade, né? E acho que tem uma velha história que o pessoal sempre comenta para mostrar o que era o elitismo da universidade
nos seus anos anteriores, que eu acho que faz bastante sentido. Numa das provas, para se entrar, por exemplo, num curso de graduação de Ciências Sociais na USP, a prova era feita em francês, porque tinha vários professores em francês, que falavam francês, e que não se deram, em vários momentos, o trabalho de aprender português. Então, assim, quem que entrava numa prova de graduação que era feita em francês, né? Isso acho que mostra um pouco do caráter do que a universidade brasileira teve desde seu início. Mas, obviamente, que com as lutas populares que se desenvolveram, né, a necessidade cada vez maior de impulsionar setores para dentro da educação pública, essas transformações acabam se fazendo, né? Então, com a abertura das portas da universidade cada vez mais para as classes trabalhadoras, isso muda a fisionomia da universidade e cada vez mais elas estão ávidas para que se expanda cada vez mais a própria universidade para setores populares, né? Isso é interessante notar porque isso vai antagonizar dois projetos do que é a universidade, né? Uma universidade popular e democrática que tem que virar os seus olhos não para aquilo que está além do mar, para a Europa ou para os Estados Unidos, mas pelo contrário, para entender boa parte dos anseios do povo brasileiro, e essa era uma discussão bastante grande, né? Inclusive nos tempos de ouro da Uni, né? Você vê boa parte das produções culturais sendo colocadas cada vez em primeiro plano, porque partia de uma concepção de que, bom, a gente tem um país, a gente precisa entender esse país, a gente tem uma cultura riquíssima, não adianta a gente ficar tentando replicar aqui o que vem de fora, a gente precisa se conhecer. E cada vez mais quem estava adentrando a universidade vai colocando essas preocupações democráticas fundamentais. A gente tem que fazer uma ciência para o nosso povo, a gente tem que fazer algo que é ligado aos interesses nacionais e não ligado aos interesses estrangeiros. E, ao mesmo tempo, você vai ter uma ingerência externa desde que o Brasil é Brasil, né? Principalmente após 1945, né? Quando a correlação de forças no mundo muda e os Estados Unidos aparece se tornando o principal país do imperialismo, né? Os olhos dos Estados Unidos para o Brasil e o peso que os Estados Unidos vai dar para o Brasil muda completamente a forma como ele vai intervir. Então, o peso dos Estados Unidos aqui no Brasil se contrapunha completamente ao interesse democrático daqueles alunos que estão adentrando a universidade. E isso cria uma contradição que vai se agudizando com o tempo de quais são os ideais de sociedade e, portanto, quais os ideais de democracia que ali vão ser expostos. Já que a própria universidade e já que a própria educação, ela mesma está submetida à luta de classes e que, portanto, esse selo de classe aparece em cada um dos projetos da sociedade, se colocaram abertamente dois projetos, né? Um projeto que deveria abarcar os interesses nacionais, né? Então, cada vez mais os alunos pedindo a participação em boa parte das decisões da universidade, né? Eu lembro, por exemplo, novamente, né, a ocupação em 1968 da USP, né? A carta de demanda dos alunos é de que eles queriam decidir junto quais seriam o futuro e quais seriam as decisões que impactariam eles próprios, né? E com isso eles estão dentro de uma vida cultural bastante agitada. Eles estão em ocupação na USP, eles estão gerindo a ocupação, ao mesmo tempo eles estão produzindo e eles estão se contrapondo aos seus professores que eram colaboradores, né? Isso praticamente cria, pelo menos por algum tempo, dois modos de funcionamento da universidade, né? E qual que era uma das demandas fundamentais? A gente também tem o direito de decidir, né? Não é o peso do professor que tem que ser maior e muito menos ainda o peso do professor que colabora com a ditadura. Inclusive, em algum desses documentos, é muito interessante notar que os alunos botam o nome dos professores que são colaboradores da ditadura, né? Uhum. Acho que, novamente, fazendo uma comparação atual, você vê a coragem que esses alunos tinham no meio da ditadura, no meio de um processo de fechamento maior da ditadura, dando o nome dos delatores, né? E hoje, 60 anos depois, não podemos nem falar, né, que teve uma ditadura para não remoer o passado, mas em 68 eles colocavam o nome, eles queriam que aqueles professores que lá estivessem se submetessem a um projeto de uma maioria, né, eles queriam participação ativa dentro da vida universitária, né, e gradativamente cada um deles foi sendo expulso porque a universidade foi escanteando cada um de seus opositores. Mas assim, democratização, né, foi uma bandeira bastante erguida durante o período, né, com alunos querendo decidir, ao mesmo tempo em que os interesses da universidade não sofressem ingerência externa e que voltassem seus olhos para a realidade nacional, né. Isso aparecia com bastante força dentro
dos estudantes da época e de alguns professores da época, né? A gente tem que negar uma parte daquilo que vem de fora, porque aquilo que vem de fora vem com interesse estrangeiro, né? E a gente tem que fazer uma ciência que está atrelada à nossa realidade, né? E nisso existe unidade entre uma parte grande dos estudantes e alguns dos professores, né? E esse modelo de funcionamento de sociedade, que colocava diferentes formas de entendimento do que era a reforma universitária, acabou sendo direcionada por cima pelos militares, né? E com um amplo contingente de professores sendo afastado e um contingente maior ainda de alunos que foram retirados de dentro de sala de aula, né? É interessante ver mesmo a saudácia, né, dos estudantes e também quão escancarada era essa intervenção externa também aqui, né, na universidade. Teve esse acordo, né, do MEC e o ZEID, e que tinha uma comissão ali para pensar as políticas educacionais, que eram 7 membros da comissão, 5 eram norte-americanos e 2 eram brasileiros, né? E é interessante exaltar essa luta dos estudantes, porque o imperialismo yankee parece que nunca esqueceu, né, esse rechaço dos estudantes à intervenção externa aqui no país, e hoje tem essas formas mais veladas aí de intervenção na educação, continua gerindo, escolhendo os planos educacionais, as políticas administrativas, mas faz isso de forma mais velada. Parece que ficou a lição para eles também do que uma intervenção tão escancarada pode gerar de reação estudantil. E a gente pode ir para outro ponto agora. Você havia falado da Escola Superior de Guerra. É sabido ali que o governo Dutra fundou a Escola Superior de Guerra em 1949 no objetivo de, abre aspas, desenvolver e consolidar os conhecimentos necessários para o Exército das funções de direção e para o planejamento da segurança nacional. E qual que foi, então, o papel da Escola Superior de Guerra no regime militar? Sobretudo após essa limpa aí que a gente já conversou, promovida por perseguições nas universidades, o regime ele passa a ter um controle ainda maior. E além desse papel da Escola Superior de Guerra, o Serviço Nacional de Informações, criado e centralizado ali pelo Golbery, passou também a atuar no terreno das universidades? Certo. Então vamos lá, Henrico. É muito interessante a gente avaliar o que foi a Escola Superior de Guerra e o impacto dela pós-ditadura, né? Ali a gente vê que ela foi uma mediação bastante grande entre interesse americano e a maneira pelo qual alguns daqueles que dirigiriam cargos na atividade pública espraiariam aquilo que foi aprendido lá. Daria alguns exemplos. No ano anterior do golpe de 64, até mesmo o Robert McNamara, o famoso fazia parte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, estava dentro da Escola Superior de Guerra, né? E dentro dessas atividades de formação da Escola Superior de Guerra, você tinha 2 cursos. Um que era exatamente para militares, mas você tem um outro curso, que era o chamado Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia, né, que é o CAEP, em que se abria para membros da chamada sociedade civil fazerem esse curso para conseguirem interiorizar boa parte dos valores da Escola Superior de Guerra e aplicar dentro das suas atividades. Dito de outra forma, eram pessoas que eram escolhidas a dedo para fazer o curso na Escola Superior de Guerra, né, e que eram pessoas importantes dentro das suas localidades, né. Dentro desses cursos, muitas pessoas participaram, dentre elas engenheiros, advogados, muitos juízes, deputados, senadores e professores universitários, né. Com isso se pretendia o quê? Formar essas pessoas para que em cada um dos seus locais de atuação a doutrina da Escola Superior de Guerra fosse ali aplicada. Depois de 64, só para a gente ter mais ou menos uma ideia, né, mais do que dobra o número de professores universitários dentro dos cursos de formação da Escola Superior de Guerra. Em 1974, salvo engano, quadruplica o número do número anterior a 1964. Ou seja, existiu uma capacidade, uma preocupação cada vez maior da ditadura de formar quadros intelectuais e professores universitários para aplicar a doutrina da Escola Superior de Guerra dentro da universidade. E é interessante notar também que quando está se fazendo a discussão da reforma universitária, existe também uma preocupação da Escola Superior de Guerra, porque se começa a colocar cada vez mais gente para fazer esses cursos, né? Então, o que a gente consegue afirmar abertamente? A Escola Superior de Guerra formou professores universitários,
né? Depois de 1964, esse número aumentou variadas vezes, e isso tinha como objetivo tentar neutralizar as posições progressistas dentro da universidade. Professores de universidade fizeram isso. Acho que um exemplo bastante interessante para mostrar a preocupação da Escola Superior de Guerra com a intelectualidade brasileira e a maneira pelo qual alguns desses intelectuais serviriam de base para a defesa da própria ditadura é que uma das pessoas durante a ditadura que vai ser diplomado pela Escola Superior de Guerra é o famoso sociólogo Gilberto Freire, ou seja, uma referência dentro da sociologia brasileira, e ao mesmo tempo a gente vê que ele não é uma referência à toa, né? É uma referência pescada a dedo para estar ali dentro de um curso dado por militares, para que a posição dele ajudasse a construir a ideia de preocupação da ditadura com os intelectuais. E veja que essa preocupação aumenta quando os militares veem que eles não têm tato para lidar com a universidade, que foi um erro eles invadirem diretamente com militares as universidades, e que, longe de acabar com as contradições, isso fez fervilhar cada vez mais ainda. Porque quando você coloca diretamente a repressão para coordenar e resolver alguma das contradições ali existentes, ela não resolve. Pelo contrário, ela deixa muito mais aberta e muito mais escancarada. Com isso, a preocupação dos militares foi, bom, em vez da gente colocar a repressão aberta, a gente precisa formar o pessoal, porque eles conseguem fazer isso de uma maneira muito mais eficaz e muito mais eficiente. E assim foram feitos dentro do curso da Escola Superior de Guerra. Né? Eu acho que os diplomados, que eram professores universitários, mostram muito bem isso. E, novamente, parte desses diplomados da Escola Superior de Guerra foram aqueles que foram responsáveis por aplicar a reforma universitária nas suas universidades, mostrando com isso que aqueles que eram formados tinham a capacidade de direção, né, para determinados círculos conflitivos, e, ao mesmo tempo, eram aqueles que foram imbuídos dessa tarefa dos militares. E, como consequência, a grande parte deles acabou tendo um reconhecimento institucional bastante grande. Né? Então, quando a gente pega quem foram boa parte das pessoas importantes, né, dessa época, a gente tem que se perguntar, foram importantes por quê? Porque contribuíram e tiveram um caminho facilitado dentro da universidade porque eram colaboradores, ou o contrário, né? São grandes porque se colocaram contra isso, né? E outro tema quente, assim, dessa intervenção, dessa fiscalização, dessa repressão, é a questão da espionagem, assim, né? A gente tem a delação, tem os delatores, tem os colaboradores, e tem também, claro, essa espionagem deliberada. Há um tempo atrás, inclusive pouco tempo atrás, veio aí à tona do caso da BIM Paralela, nas notícias da grande imprensa. Se focou ali nas grandes figuras políticas, mas a gente sabe que dentre as outras figuras espionadas ali estavam professores, estudantes, sindicalistas, jornalistas, também opositores ao então governo Bolsonaro. Né? Nos anos do regime militar, essa questão da espionagem era muito, muito gritante também, né? E aí a gente tem o Serviço Nacional de Informações. Como que o SNI atua aí nas universidades? Ele passa a atuar? E se sim, qual que é o nível de interferência e o papel que ele tem? Bom, antes de te responder a tua pergunta, eu lembraria o caso que você trouxe, né, que eu acho que é bastante interessante, da agente da BIM na UFMS, né? Lembrando que quando, em 2019, essa agente da BIM foi colocada dentro dessa universidade, ela foi colocada diretamente pelo general Heleno, né? Ou seja, alguém que conhecia muito bem os mecanismos da ditadura e que, portanto, tentava, em maior ou menor grau, replicar alguma desses hábitos que se tornaram comum entre os militares, né? Uhum. Então não é algo que ficou praticamente para a história, pelo contrário, é algo que foi utilizado, e esse foi um caso específico que por acaso descobriram, né? E acabou tendo uma repercussão grande. Mas quando a gente volta para o regime militar e a gente vê a ingerência dos órgãos de informação e os órgãos de repressão, a gente vê que foi estruturada uma verdadeira máquina de gerar informações. Vou te dar um exemplo que eu acho que é bastante interessante. Para você ter noção de um tanto de informante que se tinha dentro da universidade, você tem um documento escrito de manifestação de professores da USP, e o agente de informação ele dá a seguinte análise.
Não sabemos quem assinou, já que era um documento apócrifo de pessoal que queria uma democratização maior dentro da USP. E coloca assim, mas pela máquina de escrever, isso foi a professora fulana de tal. Ou seja, o nível de inserção era tão grande que pela máquina de escrever que estava escrita ali, alguém acusou outra pessoa, né? Para dizer também que o SNI ele passou a controlar boa parte das atividades no país, né? Mas não só no país, mas especialmente dentro da universidade. E uma das grandes, talvez, conquistas da ditadura foi conseguir entender que, com quanto mais informações se tinha, melhor eram os resultados e as possibilidades que eles tinham de atuar dentro da universidade. Então, dentro daquilo que ficou conhecido como a chamada comunidade de informações, que era a união entre diferentes órgãos de investigação, você tem um salto de qualidade dentro da própria repressão, né? Tem uma expressão do próprio Golbery, né, que é muito interessante, que fala que quando ele pega boa parte dos funcionários de informação, ele pega, essa expressão é dele, meia dúzia de gato pingado, e quando ele deixa ao final, ele tem estruturado uma comunidade de informações entre diferentes setores. Uhum. Marinha, Exército, Aeronáutica, SNI, AESE, DSI, ou seja, se conseguiu buscar articulação entre diferentes setores e órgãos de investigações que estavam separados, e isso conseguiu ser centralizado. Centralizado de tal maneira que era possível você trocar informações de professor universitário de uma universidade longe diretamente com o ministro da educação em determinado período. Isso foi centralizado, né? Então, a ingerência se tornou cada vez maior, tão logo o aparato de informação e repressão se desenvolveu. E mais, né, foi um salto mesmo. Vou te dar um outro exemplo que é bastante interessante, né? O SNI, no seu começo, ele tinha uma dificuldade muito grande de conseguir fazer avaliação dos documentos. Primeiro, número baixo de funcionários e, ao mesmo tempo, a falta de qualidade e formação desses funcionários. Um exemplo interessante é quando eles vão aprender documentação de uma estudante, pegam parte dessa documentação de duas organizações completamente distintas e eles falam que era a mesma coisa. Só para dar um exemplo, para ilustrar isso, era um documento da Polop, que tinha origem trotskista, e um documento do PCdoB, que não tinha nada de trotskismo. E o SNI pega e fala que era assim, bom, a tendência dela é essa, é a mesma coisa, ela faz parte do PCB. E olha só, o documento do PCdoB com outro documento da Polop, e a conclusão é que era PCB. Ou seja, eu não conseguia avaliar essa diferenciação. Uhum. Sabendo disso, o que o SNI faz? Ele cria uma escola para a formação dos seus agentes. Ela cria a escola do SNI, que é chamada ESNI. A ESNI foi uma escola que funcionou para formar os agentes do SNI. De tal maneira que, de todas as regiões do país, se mandavam quadros de informação para ficar um tempo dentro da escola do SNI e serem informados. E você conseguia ver uma especialização cada vez maior dentro do SNI para conseguir acompanhar o próprio movimento e as contradições que tinham dentro da sociedade brasileira. Então, por exemplo, se você pega a informação de um estudante que está utilizando determinado linguajar, como que você vai classificar aquilo? Você precisa conhecer, você precisa saber. Se ele utiliza determinada expressão, ele está aliado com um determinado grupo. Se ele utiliza outra determinada expressão, ele está aliado com outro determinado grupo. E que, em geral, são opostos uns aos outros. Precisava de formação. O Golbery, ele conseguiu fazer essa centralização e dar um salto de qualidade naquilo que se refere à informação. Então, a partir daí, com a chamada comunidade de informações, do qual o próprio SNI fazia parte, se centralizou de determinada maneira que não escapava nada dentro das informações da ditadura militar. Eu vou dar um exemplo que é besta, mas que eu acho que ajuda a gente a entender o que significa isso, né? Estava recentemente com um colega, né, e a gente estava querendo tentar entender um pouco do passado recente do país, e a gente assim, bom, a gente viu que, sei lá, o Partido dos Trabalhadores foi fundado em determinado momento, mas quem foram as pessoas que fundaram? O nome, né? A gente procurou, ficamos 2 horas no Google para saber aquela mesa de formação, quem eram as pessoas. Não encontramos de 3 pessoas. A gente foi num relatório da CNI, tinha o nome de todo mundo, com a descrição de todo mundo, e o sindicato de cada um fazia parte. O que isso significa? Isso significa que os relatórios do próprio SNI são muito melhores, têm muito mais quantidade de informação do que o Google. Eu acho que isso é um detalhe muito interessante da gente se notar. Então, se a gente quiser saber o que foi a história nossa dentro
do regime militar, a gente tem que olhar para os arquivos da repressão e os arquivos de informação, porque a qualidade da informação que está lá, né, é muito grande, porque passou por um número muito grande de pessoas, um número muito alto e elevado de informações e avaliações, de tal maneira que não tem em outro lugar, não tem em outro banco de dados que seja possível acontecer isso. E é interessante notar isso porque, assim, a destruição de documentos, né, da ditadura militar é uma das características bastante comuns. Aquilo que foi salvo mostra a quantidade de informação que foi feita pelos órgãos de investigação. E não são, assim, milhares de páginas, passam de milhões de páginas, né? Eu acho que isso dá uma dimensão do que era essa rede de informação, um tanto de gente que envolvia e a inserção que se tinha ali dentro. Com certeza, há a destruição e há aquele sigilo também, né? Até hoje, aquela quantidade enorme de documentos que nunca foram abertos e que todos os governos insistem aí em manter o sigilo ou então até aprofundar o sigilo. E, Gilberto, no regime militar ficou muito marcado também a morte de Anísio Teixeira, em março de 1971. Em condições muito suspeitas ali, ela foi tratada como mais um assunto do regime militar. E há 6 anos atrás, em 2018, o Luiz Carlos Cancellier, ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, se suicidou em um ato que muitos jornalistas e acadêmicos viram como uma consequência da intervenção da Polícia Federal naquela universidade, afastando e prendendo vários funcionários, inclusive o próprio ex-reitor. No governo Bolsonaro, ainda, uma série de interventores foram nomeados para os cargos de reitores. Na realidade, então, o Bolsonaro utilizou de um dispositivo absurdo ainda existente, que é a tal da lista tríplice. Como que a gente pode pensar esses dispositivos do regime militar e essas experiências da contra-revolução nos dias atuais? Bom, esse caso do Anísio Teixeira é muito interessante porque mostra que existe uma preocupação de literalmente eliminar boa parte daqueles setores democráticos dentro da própria universidade, né? Um dos responsáveis pelo assassinato do Anísio Teixeira, que à época estava dentro da UNB, quando a UNB tentava se reestruturar para ser novamente a universidade de ponta, né? Ele é retirado com um golpe militar, mostra que João Paulo Burnier foi uma das pessoas envolvidas no assassinato dele. E mais, né, segundo pessoas que conviveram próximas com Burnier, né, que era uma dessas figuras típicas da ditadura, comentam que ele costumava dizer que ele tinha um plano para assassinar os intelectuais, né, que ele tinha um ódio e um desprezo por parte dos intelectuais, leia-se, tinha um ódio e desprezo por parte da ciência nacional, né. Isso mostra que uma parte dos assuntos da ciência nacional foram lidados com repressão e eliminação física, né, assim, a perda de alguém de um quilate do Anísio Teixeira é extremamente grande, né. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a maneira de atuação e intervenção dentro das universidades não passou. Acho que o número de intervenções que se tiveram já no governo Bolsonaro, que é alguém que tem uma nostalgia bastante grande com relação à ditadura militar, e ele nunca escondeu isso, né, sempre foi muito aberto com relação à sua posição, né, mostra que, se fosse possível, né, se ele conseguisse ou se ele tivesse a possibilidade para fazer isso, faria sem pensar 2 vezes. E faria isso contando com a colaboração de um número bastante grande de pessoas, inclusive dentro da própria universidade, né. Lembraria que, dentro da intervenção de algumas dessas universidades, boa parte daqueles que foram nomeados se colocaram a este serviço de ser correia de transmissão de um governo federal, né, do governo federal que estava que abertamente se colocava contra a universidade, né. Então, eu colocaria isso como uma dessas heranças que não saíram de dentro da vida nacional. Primeiro, ingerência dos militares, e segundo, caso seja necessário atuar abertamente utilizando os diferentes aparatos da repressão do Estado, isso coloca. Acho que o caso de Santa Catarina é trágico porque mostra que esse passado não ficou no passado, né? E relembrar ele não é ficar remoendo, como disse recentemente o atual presidente, né, para se referir àquilo que aconteceu na ditadura militar, mas que esse passado ele encontra-se em suas entranhas dentro da realidade do país, e que não é de se estranhar que isso tenha acontecido, já que
a estrutura da repressão brasileira, ela é tributária da ditadura, e que, portanto, esse tipo de intervenção feita também é tributário da própria ditadura. E aqueles que defendem a ditadura tal como existiu em 64 são aqueles que querem novamente implementar, avançar e alargar esse tipo de aparato de repressão, né? Tivemos intervenção, as intervenções elas foram um passo à frente dentro dessa militarização dentro da ciência, né? Eu acho que um passo de militarização, né? Eu acho que a tal da agente da BIM mostra que, assim, se a gente não prestar atenção, quando a gente menos esperar, vai estar cheio de agente da BIM em todas as universidades, né? Ali é quase que foi um laboratório de experiência, mas que não deu muito certo porque vazou informação, né? Se não tivesse vazado a nomeação do general Heleno, talvez isso tivesse se tornado corriqueiro e cada uma das universidades tivessem já a sua agente da BIM para dar informações, né? Mas eu acho que isso mostra que, assim, isso não é coisa do passado, não, isso é coisa do presente. E quando a gente lembra isso, em 2024, a gente tem que lembrar primeiro, 2024 não é 64, mas aquilo que existiu em 64 pode voltar a aparecer abertamente em 2024. E a gente sabe o que aconteceu naquele momento. Então a gente tem condições melhores de se debater alguma das temáticas naquilo que se refere. Mas as coisas estão aí, estão abertas. A gente teve intervenção, a gente tem agente da BIM dentro de universidade, né? A ciência não é algo apartado de toda a sociedade em geral, pelo contrário, né? Todas as contradições que lá existem estão dentro da universidade, inclusive a discussão sobre a militarização da própria ciência. Excelente, Gilberto. Com essas lições aí valiosíssimas do que a gente tem que fazer nos dias atuais, a gente vai agora passando para o encerramento da nossa entrevista. Queria agradecer mais uma vez aí a sua presença aqui e também deixar para as considerações finais. Bom, eu que agradeço o convite feito, Henrico, né, e também colocar a importância de se colocar aqui dentro desses 60 anos de aniversário do golpe de 64, né, a maneira pelo qual vocês estão lidando é muito importante. Vocês não estão se melindrando com relação à posição oficial de que, assim, não se deve remoer. Não, pelo contrário. A gente tem muita coisa para aprender com o que aconteceu em 64, temos muitas das consequências ainda para lidar com elas diretamente no nosso dia a dia, e a gente tem obrigação de falar de 64 justamente para saber aquilo que aconteceu, para tentar evitar que aconteça novamente. Então, não é não falando sobre uma coisa que essa coisa deixa de existir. Então, assim, não é não falando e remoendo aquilo que aconteceu em 64 que os militares vão ficar muito mais tranquilos e menos melindrados, né? Hoje a gente vê abertamente que o governo está sendo... é uma força que ele está perdendo para os militares, gradativa, né? E a tendência cada vez maior é essa, e ele não quer se indispor com os militares. Mas não se indispor com os militares sobre os 60 anos significa não se indispor com a interferência dos militares na ciência nacional, significa não se indispor com uma série de assassinatos que aconteceram durante o regime militar, significa não se indispor e mais ainda, né, uma falta de sensibilidade muito grande com aqueles que tiveram parentes e mortos, e alguns até hoje desaparecidos, né, e que não foram reconhecidos, né. Então, parabéns para o Jornal Nova Democracia, que está colocando no centro da discussão dos 60 anos a necessidade de não deixar isso para debaixo do tapete. Porque quando a sujeira se avoluma debaixo do tapete, a gente consegue ver ela aparecendo, né? E quando a gente vê um 8 de janeiro, aquilo ali é a sujeira aparecendo, né? Quando a gente vê quando a gente vê uma agente da BIM dentro de uma universidade, a sujeira aparecendo, né? E cada vez mais a sujeira está saindo para debaixo do tapete, né? Não é fingir que ela não existe, mas que a gente vai ter que lidar com ela cada vez mais no momento em que isso se coloca. E mais ainda, né, a interferência dentro das universidades é algo que vai acontecer, pode acontecer, tal como aconteceu em 64. Se a gente tem lição daquilo que aconteceu, a própria contra-revolução sabe aquilo que foi eficaz para se lidar em determinado momento da universidade. Ela também aprendeu as lições, né? E o que a gente está vendo abertamente é uma disputa, né? Não apenas pela memória histórica, mas por quais serão os caminhos em que a própria sociedade brasileira vai lidar com um monte de militar querendo dar golpe, e mais ainda, com um monte de militar que interferiu na ciência de determinado período histórico, querendo se colocar novamente, colocando
as manguinhas para fora, né? Então, novamente, parabéns aí pelos 60 anos, né? E que os militares saibam que a atuação deles não passou incólume, né? Sempre teve gente que se colocou contra. Exatamente. Se tem uma lição aí que o governo está deixando é que o apaziguamento, o compromisso só serve ao aumento do golpismo dos militares. Então foi o apaziguamento durante 2023 inteiro e longe de se arrefecerem, eles só avançaram mais e mais nas suas exigências, nas suas interferências e agora também ficou escancarado, o governo recua, proíbe todos de comemorarem os 60 anos de 1964 e os militares livremente vão comemorar aí, começando pelo Rio de Janeiro, mas podem comemorar pelo resto do país. Então a gente sabe, está escancarado, que a condenação a isso vai ficar na mão dos democratas, dos progressistas de fato do nosso país. Dito isso, saudar também o seu trabalho, é de suma importância a existência, né, de pesquisadores, de intelectuais que sirvam ao povo aí também, que busquem entender de fato a história nacional para dela extrair lições também para os dias atuais. E aí aproveitar o momento também para convidar todos os nossos espectadores